Olá, gente boa. Eu volto à minha mensagem de esperança. Tudo que é podre acaba no chão. E o meu papel, como cidadão brasileiro, é de vez em quando dar uma sacudida num galho. Ou, subindo alguns degraus na escada da verdade, balançar algum galho que esteja longe. Para que aquilo que está podre ali, o encontro com a verdade venha ao chão. Falando com aqueles que estão perto de mim, ou um pouco mais longe de mim, usando os meios de comunicação. Pense nisso. Faça o mesmo você também, não se omita. Porque essa preocupação que não me abandona, e eu tanto me preocupo dela, me preocupo com ela, que me ocupo dela. E não posso deixar de falar sobre aquilo que me causa tanta preocupação, como saber que um número descomunal de cidadãos brasileiros, milhões de brasileiros, não, certamente não a maioria, mas milhões de brasileiros, diante do que está acontecendo no Brasil, vendo tantos brasileiros sofrendo a injustiça, essa injustiça estampada, a injustiça que não pode ser negada, recusada, explicada, cumprindo prisões que não têm razão de ser, por crimes que não cometeram, de um modo que excede toda a capacidade de exceder limites. Essas pessoas, tantas, se divertem, riem, aplaudem, faceiras, gozam, tocam flauta, têm orgasmos de prazer, sabendo da injustiça praticada contra irmãos seus, contra seres humanos. Mas o que há com esse pessoal? Quantas horas, quantas semanas, quantos anos sentado no sofá assistindo à Rede Globo são necessários para transformar alguém num completo imbecil? Quantas horas assistindo à CNN fazem com que alguém fique desse jeito? E são milhões. E são milhões. Isso me faz lembrar o papel educador, do comunicador, do pai, da mãe, da família, da escola. Lá atrás, década de 80, no início da década de 80, já lá vão 40 anos. Um grupo de, eu e mais algumas pessoas, éramos 5, criamos aqui em Porto Alegre, preocupados com o que víamos acontecer então, naquilo que chamávamos crise de valores, preocupados com o que víamos acontecer. Criamos cursos de formação de senso crítico. E passamos a ministrar esses cursos em paróquias, círculos de paz, onde nos chamassem pessoas com idêntica preocupação, lá íamos nós. Uma agenda completa, voluntariamente, proferir palestras abordando essa questão. Porque isso estava sendo observado na sociedade e recebia então esse nome. Era a crise de valores da sociedade brasileira, que apresentava seus reflexos nas relações familiares, nos hábitos das crianças, dos jovens, nas práticas da própria sociedade, dos adultos, das famílias, os casamentos que cada vez mais rapidamente, celeremente e irresponsavelmente se desfaziam por qualquer coisa, assim como se casava por qualquer coisa, sem que houvesse a necessária compreensão da importância do amor e da geração de filhos e da responsabilidade dos genitores. Nós vimos estas coisas acontecerem e percebíamos que a sociedade se ia degradando, que os vícios, que as drogas estavam entrando. Claro que não nas proporções a que chegou, mas percebemos que isso estava em curso, já trazendo consequências penosas para a sociedade. Enfim, com essa preocupação, organizamos o curso, passamos a oferecê-los.
para as paróquias, pais, etc. Eram os nossos solicitantes. E demos esse curso, proferimos esse curso durante alguns anos, até que o grupo acabasse se desfazendo, não por desentendimento interno, mas porque as pessoas acabaram se afastando, uns foram para outros estados, para outros municípios, e o grupo que não era grande ficou reduzido a quase nada e tivemos que suspender, porque já não podíamos mais atender as demandas. Mas fizemos isso. Eu sinto prazer em saber que nós fizemos isso há 40 anos, compreendendo a importância daquilo, a gravidade daquilo que estava em curso na sociedade brasileira. E era como víamos, enxergávamos apenas a sociedade brasileira. E em 40 anos isso se transformou no que chamamos hoje guerra cultural. E me preocupa saber ver esses irmãos nossos que riem com a injustiça. E lembro que os valores, eu falava sobre valores, e os explicava, e via como eles se formavam, e como eles se consolidavam e a utilidade que tinham. Um dos valores sobre os quais eu falava era o valor justiça, assim como falar sobre amor e liberdade, principalmente sobre esses três, mas valor justiça, mostrando que justiça se ensina e que injustiça também se ensina. O jovem, a criança, são esponjas de aprendizado naquilo que observam nos adultos. E os adultos os ensinam com aquilo que fazem e com aquilo que não fazem, com aquilo que dizem e com aquilo que não dizem. E eu lembro que quando falava sobre isso, muitas vezes os casais presentes se entreolhavam, como que aferindo a si mesmos. Quando eu dizia que o pai, no seu relacionamento com a mãe, ensina amor, ensina o que é a liberdade, ensina o que é a justiça, ensina o que é o bem, e vice-versa. A palavra ensina, o silêncio ensina. A ação ensina, a omissão também ensina. A relação da família com o funcionário, do funcionário com a família, da família com os seus empregadores, aqueles que despagavam o salário, com o garçom do restaurante, com quem desbate a porta. As crianças estão ali aprendendo, 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 aprendendo. E a televisão ensinando. E hoje tudo isso se multiplicou imensamente. Assim como o grupo se extinguiu pela ausência de seus membros. Não parou o fenômeno em curso, pelo contrário, ele se foi agravando. E hoje podemos falar naquilo que as instituições ensinam. Justiça e injustiça. E como ensinam? E como ensinam? Honestidade e desonestidade. Corrupção ou aversão à corrupção. Leniência com os corruptos. Entregar poder aos corruptos ou não o fazer. Usar o voto adequadamente ou não usar o voto adequadamente. E por aí vai. E as crianças aprendendo, e os jovens aprendendo. E os professores ensinando o bem, a verdade, ou a narrativa, a mentira. Porque a mentir também ensina. Ensinam pais, ensinam mães, ensinam professores, ensinam educadores, orientadores, formadores de opinião, jornalistas, pastores, padres. E aquilo que era crise de valores se transformou numa guerra interna do Ocidente, sacudindo a civilização inteira, num processo autodestrutivo. Ensinado. Ensinado. Pense nisso, meu amigo. Meu nome é Percival Pugina. Quero o meu país de volta. Não solto a ponta da corda. E peço a Deus
que abençoe o Brasil livrando de todo mal, enquanto nós aqui sacudimos o galho, mesmo que tenhamos que subir a escada para sacudir os galhos mais altos. Deus os abençoe.